vem com o pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui então para o segundo bloco, hoje conversando aqui com a irmã Fabiana, de Canoas. Ela está aqui nos comentando um testemunho de vida, as suas experiências que ela teve com Deus e também com respeito aos materiais que assim ela tem, né? Irmã Fabiana, nós temos uma mesa onde a irmã tem aqui, né, muitos materiais, muitos livros, e eu disse assim, mas a irmã sabe que vai falar tudo aquilo ali, vai faltar programa, né? Como é que a irmã tem feito assim esse programa assim para ti, irmã? Como é que tu tem te organizado para poder comer do material? Assim, porque às vezes as pessoas estão lá em casa e dizem assim, poxa, eu gostei ali do que a irmã está falando. Como é que será que ela faz para conseguir se alimentar dos materiais? Já disse aqui, né, em determinado momento, tinha uma atividade lá com o marido, eu vou aproveitar e vou levar um material junto. Mas no dia a dia, como é que tu nos dá esse testemunho? Como é que tu consegue buscar a Deus através dos materiais? Como é que tu te organiza? Porque eu sempre falo desses testemunhos que às vezes o que tu tá passando aqui, como se organiza, como faz, a pessoa lá em casa diz, opa, eu não pensei em fazer assim. Será que para mim desse jeito vai dar certo, né? E pode ser que ela consiga se organizar dessa forma também, irmã Fabiana. Amém. Durante o dia, independente do que eu tô fazendo, se eu vou parar ou não, tá ligado a TV aberta. E nós estamos vendo aqui, ó. Tá a TV aqui, não sei se já tá aparecendo na nossa tela, né? Mas a TV fica aqui, ó, atrás de nós, tá aqui o site Pão de Judá ligado. Quando eu trabalhava no escritório, eu não tinha esse contato, né? Eu não podia deixar a administração. Depois eu fui trabalhar na oficina o dia inteiro ligado, né? E lá na oficina tem um Fuquinha, que é um rádio, a gente chama do Fuca Evangelista, né? Cada um que chega lá escuta uma mensagem, um louvor, uma oração. E durante o dia, como agora eu não estou mais na oficina, eu tenho ou à tarde ou amanhã livre, né? Então é nesse período, porque muitas vezes a gente fazendo um serviço assim do cotidiano da gente, a gente não recebe da mesma maneira do que tu parar e anotar aqueles tópicos ali que o pastor está falando, né? E aí eu vi assim que na hora daquele silêncio que tu precisa ter tu e Deus, né? É tu e a Bíblia. Aí um dia, escutando uma mensagem, que eu fui chamada para ministrar aqui na cidade de Canoas, onde o Sérgio fala que ele começou a ter intimidade com a Bíblia, que ele começou a ter aquela intimidade com o Senhor, que ele pegava aquela Bíblia no colo e Deus falou com ele que ele estava pegando Deus no colo todos os dias, né? E aí eu me vi assim, escutando aquela mensagem com a minha Bíblia no colo, e eu disse assim, vou beijar essa Bíblia, né? Vou ter que dar um abraço no Senhor todo dia, porque tu para ouvir, é muito melhor do que aquela correria, porque às vezes tu sai daqui, vai para outro lugar, para outra peça da casa, tu perdeu alguma coisa. E aí tu volta, talvez aquele pedaço que tu perdeu ali era para ti e tu não ouviu. Eu canso de voltar, né? E assim, eu aprendi a ter um amor todos os dias pelo Pão de Judá. No início, eu lembro que eu gostava muito da sexta-feira, quando eu os Nutrivídeo, né? Aí eu começava a dizer assim, eu quero comprar aquele Nutrivídeo, eu quero comprar aquele Nutrivídeo. E Deus começou a me dar sonhos com números do Nutrivídeo que para mim adquirir. E Deus fala muito em sonhos comigo, né? Só que tem sonhos assim que eu dizia assim, Senhor, seja menos claro, né? Eu dizia assim pro Valdemar, né? Vou falar para ele. Aí eu não tinha coragem de falar para ele, eu falava pra Sinara. A Sinara assim, não, tem que falar para ele sim. Vamos ver o que ele vai te falar, ele vai orar. Mas o Senhor, tu tem que orar para o Senhor falar contigo também. Então eu tirava uma parte do dia para me consagrar, com jejum, com oração e com material. Que às vezes ali tu escuta alguma coisa na administração, que nem a gente já falou, que ele é um turbo, né? Tu vai lá, tá esmiuçado aquele programa ali, aquela matéria ali sabe, aquele assunto. E aí eu vi, assim, Deus falando comigo em pequenos versículos, né? E aí eu digo assim, eu vou ouvir tal material, né? E esses dias eu comecei a ler um livro, o Cura da Lepra, né? Num ônibus, eu fui viajar, eu fui passar um final de semana fora, assim, e eu sentei no ônibus, assim, eu tirei o Cura da Lepra. E antes eu tinha vergonha, né? Imagina se alguém vai ver o Cura da Lepra, vai achar que eu tô doente. Mas, assim, eu vi, assim, Deus falava comigo ali, tinha uma pessoa lendo do lado, eu espiava o livro dela, assim, totalmente fora, sabe, do que a gente busca, assim. E eu disse, vou tirar meu livro. O que ela fez? Ela parou de ler o livro dela, ela prestou atenção no meu livro, e ela estava indo para o mesmo lugar que eu, só que ela estava indo para um encontro de
desses kardecistas, né? Uhum. E aí ela fez a oração do Novo Nascimento comigo dentro do ônibus, ela disse assim, ai, sabe o quê? Eu tô sentindo que eu vou ir lá só por ir, porque eu não tô mais com vontade de ir. E eu não falei nada pra ela, ela fez a oração e ela leu algumas coisas do livro ali, que fala sobre a rebelião, né? E ali eu vi assim, Senhor, tu tá aqui mesmo, né? Tu tá aqui no meu colo. E eu vejo assim, cada material que a gente acessa tem uma unção, né? E às vezes a gente oferta o material, diz assim, irmão, se tu quiser, tu me liga, tu compartilha comigo por telefone, eu venho na tua casa, né? E a gente vê assim, ó, Deus, ele realmente está ali. E eu tive essa experiência com a livro da depressão. Certo. Veio uma pessoa e falou pra mim assim, minha funcionária tá assim, 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 a filha dela, ela vai limpar a cama, a filha dela esconde a comida, a filha dela quer se matar, e a filha dela se preparando para uma festa de 15 anos. Eu disse, eu vou te dar um CD, tu leva pra ela. Aí eu disse, mesmo se a guria não quiser parar pra ouvir, porque ela vai se negar, e eles são de denominação, né? Bota na casa, deixa ela escutando. A filha dela ainda não era batizada, ela era, o esposo, né? Dias depois veio a minha irmã falar pra mim, a fulana deixou lá o CD ouvindo na casa dela, e a filha dela tá liberta, inclusive quis ir na igreja se batizar, né? Daí eu disse assim, olha a unção que tem aquilo ali, né, no material, é Deus falando, não é eu impondo pra pessoa, não, tu tá doente, não, tu tem que te batizar, não, mas a pessoa sente, né, o Espírito falando com a gente, né? E aí eu vejo assim, que se eu não tirasse esse período assim, ou da manhã ou da tarde, aquele uma hora e pouco ali sentada, né? O Célio, ele costuma dizer pra mim assim, tu tá comendo, o que tu tá comendo? Aí ele chega assim, tu chega com fome, né, Fábio? Tu tá comendo uma fruta? Sim, eu tava de jejum. Ele, glória a Deus, porque ele nem sabia que eu tava de jejum. Então, eu vejo assim, que se eu não orar e jejuar em cima daquilo ali que o assunto do livro tá falando comigo, eu também não vou entender. A velha mente não vai entender. Eu vejo em mim isso, né? Que se eu parar para pensar com a velha natureza ali, eu não vou entender o que Deus está falando para mim. E ali eu vejo assim que a gente tem que parar, que a gente não pode ficar buscando um material, né? O Esposo em Modelação, por exemplo, ali, quando eu cheguei nas 5 necessidades do homem e da mulher, eu disse, mas tá muito fácil para ele, né? Então, não vou ler mais isso aqui. Aí eu fui lendo, e aí tu vê assim, mas é eu com Cristo, ele é meu marido. Né? Só que a gente olha tudo muito naturalmente, com a mente muito velha ainda, né? E aí eu disse assim, ai meu Deus, eu preciso todo dia renovar minha mente. O livro Renovação da Mente. E o Dano da Amargura tem que ser de cabeceira, porque a gente é muito pelezinha sensível, qualquer coisa se magoa, né? Daí um dia eu ouvindo uma ministração sobre o dano da amargura, onde o Bira estava ministrando, né? Ele disse assim, vinha uma pessoa e falava mal do outro. Daí eu já olhava mal pro outro, mas a amargura não é comigo. Então a gente tem que saber discernir. Como realmente contamina aquilo, né? Daí tu vê assim que aquela contaminação ela tá dentro da igreja. E se a gente não orar por aquele irmão, a gente vê hoje que a contaminação, a lepra tá dentro da igreja. Não é só no ímpio, né? O ímpio ele não sabe o que tu tá buscando, né? E aqui em Canoas agora, a gente terminou semana passada um seminário, o Gerar e Cuidar, né? Onde o pastor Valdemar, em uma das ministrações, ele disse para nós um dia que ele sentiu paz de trazer esse seminário para Canoas, que ele não teve em outras cidades, mas que ele sentia que algo diferente ia acontecer aqui nessa cidade, com quem estava ali ouvindo, né? E eu vejo que aquilo aconteceu comigo. Eu até fui compartilhar com ele depois, né? Essa semana até compartilhei com ele. Eu senti assim que rompeu alguma coisa dentro de mim, né? Porque as pessoas são muito evangelistas, elas estão lá gerando, mas elas não querem cuidar. E eu vejo que quando a gente passa por um problema, que tu sente o amor de Cristo num irmão vindo conversar contigo, numa irmã, tu tem que ter aquele mesmo amor para passar para outro. Deus por isso. E aí eu vi que aquilo ali tudo assim, aquele gerar e cuidar, ele é importante, mas aquele cuidar com aquele amor de Cristo, assim, muito, muito pouco na igreja, assim, a gente não vê isso. A gente não vê na cidade de Canoas, assim, a cidade parece assim que está endurecida. Né? A gente está fazendo um trabalho de evangelismo, de largar materiais nas estações de trem. Canoas é a única cidade que não tem o negócio de largar o material. Eu disse, até o trem se endureceu para Canoas, assim. Então é difícil de entrar. Canoas é muita religião, sabe? E aí
Tu tem que ter esse amor. E hoje as pessoas chegam em ti em busca daquilo ali, porque vem alguma coisa diferente na gente. E aqui é cidade muito populosa também, né, Fabiana? Tem 348 mil habitantes. E como ela é uma cidade, assim, geograficamente aqui no estado, eu vejo que, assim, está pertinho de Porto Alegre e tem outras cidades de polo econômico muito forte, né? Nós temos aí Gravataí, Cachoeirinha, nós temos Esteio, né? Que é onde tem aí, inclusive, aquela grande feira que nós temos ali, né? A Expo Inter, né? É acesso também para o Vale dos Sinos, que é pujante economicamente. Já foi mais, né? Mas então, o que acontece? Canoas acaba sendo o centro de muita gente que mora e que acaba indo para outros locais e vem para cá para dormir, né? É a sua moradia. Então, como a Fabiana estava dizendo aqui, a gente tem pessoas com toda a corrente de pensamentos, né? E que se mistura com muitos povos durante o dia também. Então, realmente, a Canoas, eu vejo assim, deve ser uma cidade que a esfera espiritual é realmente muito batalhadora, né? Graças a Deus que o senhor está aqui contando com esses vasos, né? Tá aí o irmão Célio, marido da irmã Fabiana, e a irmã Fabiana também aqui, que estão aí nessa dedicação, que a gente vê como o senhor tem preparado aqui a irmã Fabiana, quantos materiais tem dado para que ela possa, né, agora dispensar isso aí também para a grande população aqui de Canoas. Irmã, eu queria aproveitar que tu falou também ali do NutriVídeo, né? E a gente comenta assim do NutriVídeo, que a gente comentou do Pão de Judá, que nós temos aí. E eu tenho uma experiência também para compartilhar aqui com a irmã, que eu acredito que a irmã também já deve ter notado, como é impressionante isso que a irmã fala, dessa operosidade do material, né? A gente vê quando a gente traz um novinho assim, né? Chegando a primeira vez, chegou lá, vamos no grupo familiar, chegou, sentou lá, beleza, falamos, daqui a pouquinho começa a rodar o NutriVídeo, né? Eles estão até ali meio inquietos, porque eles já ouviram 20 minutos de louvor, já ouviram palavras, eles não estão acostumados com aquilo, daí já ficam aqui com a perna batendo, né? Daqui a pouquinho vem o NutriVídeo, pum! Aquilo para tudo, eles ficam vidrados naquele NutriVídeo ali, né? E aí ficam ali daqui a pouquinho, lá no final tu pergunta, o que tu achou? Olha, aquilo ali que foi falado no vídeo foi impressionante. E a gente vê, olha, né? Que como é legal, e a gente vê aqui a importância de ter um material realmente que o senhor tem nos trazido aí, de um material que opera realmente muito forte, que a irmã está dizendo aqui, né? Como os materiais vêm e fazem essa operação aí. É verdade. A experiência assim, que eu tenho com o NutriVídeo, tanto no Pão de Judá, na sexta-feira com ele, e nos grupos familiares, é que a gente não assiste, né, antes de ir para lá. E aí eu olhava, eu assistia assim, mas como é que ele sabe tudo que eu tô pensando, né? Ele tá bem naquele assunto. Às vezes tu vai num grupo hoje, num grupo amanhã, e é a mesma linha. E eu disse assim, Senhor, combinaram os NutriVídeo que vão usar na cidade. E às vezes nem era na mesma cidade, né? Canoas teve 4 grupos, agora só tem 2. Então tu vê ali que a linha de espírito às vezes se cruza num grupo no outro, assim, e tu, assim, se tu não te entrega realmente. Aí eu fiquei pensando assim, mas o que eu quero na igreja? O que eu quero num grupo se não é para servir a ele? Com esse amor que ele quer, né? E o NutriVídeo não fala sempre de um assunto só não, viu? Porque às vezes tu vai num dia, no outro dia tá um assunto completamente diferente, né? E tu diz, olha, gente, como é que... É bem isso que a irmã comenta aqui, realmente, o NutriVídeo. Tá aí, um DVD. Esse DVD que você tem aí já também, a instrução que você recebe através do grupo familiar, né? Que você tem lá, roda o NutriVídeo. É um DVD com 7 ministrações que você tem aí. Um material maravilhoso para você ter em casa como estudo ou também para ter, para quando precisar para um grupo familiar, já ter à disposição também. Uma outra dica também excelente é meditar, fazer as primícias em cima dele, ou meditar durante a tarde ou à noite. Ter ali já o NutriVídeo, né? São 20 minutinhos, de 15 a 20 minutos, cada ministração, uma das 7 que tem ali, que a gente pode usar como base para seguir um estudo, uma meditação, né, irmã Fabiana? Para começar, sim, eu fazia isso no início com os NutriVídeo. E depois, com o tempo, assim, eu fui pegando aquela compromisso de assistir o Café com Cristo, não fui desobediente, as mensagens de edificação às 8h30, que no início eu não tinha nem internet, né? E as pessoas vinham falar para mim, tu assistiu isso? Não. Tu assistiu aquilo? Não. Aquilo começou a me constranger. Eu vinha falar na TV por assinatura, a gente fez a assinatura da TV sem ter internet, né? Por fé, assim, vamos lá. Isso que é fé, isso aí.
Daí aí as pessoas vinham perguntar pra mim, aí depois assim eu peguei aquele hábito, né, de assistir, não, 8 horas da manhã, eu vou estar no escritório, mas eu vou chegar, eu vou ouvir. Eu não fui desobediente às 11h30, eu vou ouvir à noite. Aí aquele culto à tarde, eu comecei a assistir tudo que eu podia, né, eu disse num grupo um dia assim, eu acho que eu fiquei viciada, o senhor não quer que a gente vicie, mas eu fiquei viciada no Sérgio ali falando, né. E aí eu comecei a ouvir, daí um dia eu fui comentar com uma pessoa, né? Ah, tu ouviu o que ele falou hoje no café? Não. Aí eu me indignei. Mas tu me perguntava toda semana se eu tinha escutado, e agora tu não ouviu, tu quer que eu ouça sozinha? Tá bem, era pra mim a mensagem, né? Daí eu peguei assim, que realmente Deus, ele tá falando comigo. Eu não posso querer que os outros escutem tudo, né? Que nem eu falar no material, assim. Eu vi Deus fazendo isso na minha vida agora, depois que ele deu essas várias vastas experiências que a gente vê que a gente só vai ter depois que tu passa por uma experiência que a pessoa lá vai te entender, né? E depois desse gerar e cuidar, assim, tu vê que rompe alguma coisa. Eu era muito chorona. As pessoas vinham me contar alguma coisa, eu chorava junto, né? E Deus não quer aquilo, que eu tenho que usar o amor dele para aquele choro cessar. E em mim também funcionou. Que bênção! Então, tá aí, gente. Estamos aqui conversando com a irmã Fabiana. Vamos fazer um intervalinho aqui para a TV e voltamos já já. De bem com o pão.